Olá, hoje vamos apresentar sobre tireoidite de Hashimoto. Nosso grupo é composto por Lília Mariana, Luiz Felipe Brito, Maria Clara Simões, Mariana Tenório, Mariana Xisto e Viviane Ingrid. Caso de tutoria, perdendo o ritmo. Paciente, 50 anos, leucoderma, casada, advogada de Ouro Preto, apresenta quadro de astenia progressiva há 6 meses, inicialmente restringindo atividades domésticas e, nos últimos 2 meses, evoluindo para dispneia aos mínimos esforços e fadiga até em atividades básicas, como o banho. Nas últimas semanas, refere ganho ponderal e edema em membros inferiores até os joelhos, e edema periorbital, associado a mialgias difusas. A irmã, que a acompanha, relata humor deprimido e hipersonolência acentuada. O histórico ginecológico revela irregularidade menstrual e 3 abortos espontâneos, G3, P0, 3A. Exame físico indica bradicardia, uma frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, pressão arterial de 130 por 110 mm de mercúrio, IMC de 30,5 kg por metro quadrado, e bócio de consistência firme, indolor, sem nódulos. Exames laboratoriais mostraram TSH elevado e T4 livre reduzido, apontando para hipotireoidismo, possivelmente associada à tireoidite crônica autoimune, ou tireoidite de Hashimoto. Os nossos termos desconhecidos, portanto, são leucoderma, astenia, edema periorbital, mialgias difusas, G3, P0, 3A e bócio. O leucoderma, ou vitiligo, é uma condição dermatológica caracterizada pela despigmentação da pele, gerando manchas brancas ou esbranquiçadas com contornos bem definidos e que podem aparecer em qualquer região do corpo. A causa exata ainda não foi completamente compreendida, mas acredita-se que seja uma condição autoimune na qual o sistema imunológico ataca as células produtoras de melanina, que são os melanócitos. E aí, com a falta de melanina, que é o pigmento que dá cor aos olhos, à pele, ao cabelo, há uma despigmentação. E aí, como a tireoidite de Hashimoto e o leucoderma, eles compartilham um mecanismo imunológico, a existência de uma condição autoimune pode predispor outras. O segundo termo desconhecido do nosso caso é a astenia. A astenia ela se caracteriza por uma sensação de fraqueza, falta de energia, cansaço físico e intelectual, tremores e lentidão nos movimentos. Inclusive, a nossa paciente, ela passa por uma progressão da doença e que ela, inclusive, não consegue mais fazer atividades que ela fazia normalmente, como as atividades domésticas e como tomar banho. Seguindo para mais um termo desconhecido, nós temos o edema periorbital. Esse edema periorbital vai ser, basicamente, o inchaço ao redor dos olhos, e ele vai estar muito relacionado com doenças autoimunes e desregulações hormonais. Ele pode ser um sinal da doença de tireoidite de Hashimoto, e nessas condições a gente vai ter um acúmulo de ácido hialurônico e sulfato de condroitina associado a proteínas. Isso vai gerar um acúmulo de líquido no tecido intersticial. E assim vai formar o edema periorbital, que pode também evoluir para um mixedema. E o nosso quarto termo desconhecido foi mialgias difusas. A mialgia se refere à dor muscular, que pode afetar todo o corpo, sendo o caso da mialgia difusa, ou apenas regiões específicas, como pescoço, costas, braços, mãos. É muito comum em pessoas com hipotireoidismo, e aí vem acompanhado de queixas como fraqueza, câimbras e dores locais. É normalmente um quadro de fácil tratamento, porém pode acabar se tornando mais grave e evoluindo para uma dor crônica. O sistema GPA é uma forma de determinar a paridade de uma paciente. O G significa gestação, o P significa partos e o A significa abortos. Essas siglas são seguidas do número de ocorrência de cada uma delas. Então, se a paciente tem o número de gestações equivalente ao número de partos e ao número de abortos, ela não está grávida. Se o número de gestações é maior que o número de partos e o número de abortos, ela está grávida. No caso da nossa paciente, ela teve 3 gestações, 0 partos e 3 abortos, indicando que ela não está grávida. Por fim, o bócio ele é um aumento anormal da tireoide. Então, o que acontece? Como nesse caso os níveis de T4 e T3 eles estão mais baixos, isso cria um feedback negativo e aí vai aumentar o TSH.
Uma das ações do TSH é aumentar, ter a hipertrofia da glândula, porque ele aumenta tanto os folículos, que são as células de tireoide, quanto a glândula no total. Ela começa a crescer bastante e aí é um sinal clínico, Você consegue ver esse aumento da glândula tireoide. Agora, partindo para os objetivos, nós vamos começar com a morfologia da glândula tireoide, iniciando pela anatomia. Essa glândula, ela vai estar localizada no plano mediano, mais ou menos entre a quinta vértebra cervical e a primeira vértebra torácica. Ela vai estar localizada anteriormente à traqueia faringe e ela vai ser posterior e profunda aos músculos esternoióide e esternotireoide. Essa glândula vai ser dividida em 2 lobos e esses lobos eles vão possuir polo inferior e polo superior. E eles vão estar relacionados com o istmo da tireoide. Ela também vai ser revestida por um tecido fibroso e vai ter relações anatômicas com as veias jugulares e com as artérias carótidas. Além disso, ela vai ter também na sua parte posterior as glândulas paratireoides incrustadas nela. Continuando com a histologia da glândula tireoide, nós vamos ter um revestimento por um tecido conjuntivo frouxo. Além disso, olhando as lâminas dessa glândula, a gente vai perceber uma região que vai ser formada pelo folículo, que ele é revestido pelas células foliculares, e externamente a gente vai ter as células parafoliculares. Esse folículo internamente ele vai ter o coloide, que vai possuir nele a tireoglobulina, e as células foliculares que revestem esse folículo vão produzir os hormônios T3 e T4. As células parafoliculares elas vão produzir o hormônio calcitonina, que é outro hormônio muito importante produzido por essa glândula. Nessa outra imagem a gente consegue perceber exatamente de uma forma ilustrativa as células foliculares, que vão produzir os hormônios T3 e T4, as células parafoliculares, e a gente consegue também perceber os capilares, que é uma glândula muito irrigada. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiologia da tireoide. E dentre inúmeras funções, ela é responsável pela formação das iodotironinas, que são uma classe de hormônios formada pelo acoplamento de 2 moléculas de tirosina iodadas. Dentre as iodotironinas produzidas, cerca de 90% vai formar o T4, também chamado de tetraiodotironina ou tiroxina, que é um pró-hormônio. Cerca de 10% vai formar a triiodotironina, que é o T3 e a forma ativa dos hormônios tireoidianos, e menos de 1/6 da produção vai formar o T3 reverso, que é uma forma inativa. Pelo fato do T4 ser o produto primário da glândula tireoide, ainda que o T3 seja a forma ativa, o eixo da tireoide libera grande quantidade de T4 para conversão periférica, através das desiodases específicas. Na imagem, é possível observar que a conversão de T4 em T3 ocorre através das desiodases 1 e 2, mas principalmente através da desiodase tipo 1, que ocorre em tecidos com alto fluxo sanguíneo e rápidas trocas plasmáticas, como os rins, fígado e músculos esqueléticos. Esse processo produz o T3 circulante, para ser captado pelos tecidos nos quais a produção de T3 local não é suficiente. E, inclusive, uma curiosidade é que as desiodases do tipo 1, elas possuem o seu nível aumentado no hipertireoidismo, o que faz com que os níveis de T3 circulante aumentem muito. E aí, quanto às características do T3 e T4, eles basicamente são qualitativamente iguais, só diferem na intensidade e na velocidade de ação. O T3 é cerca de 4 vezes mais potente que o T4, mas ele está presente no sangue numa quantidade menor e dura por um tempo muito curto. Quanto à formação das iodotironinas, é importante compreender de onde vem a tirosina e o iodo. Então, as células da tireoide, elas são típicas células glandulares secretoras de proteína. E aí, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, eles sintetizam e secretam para os folículos uma grande glicoproteína denominada tireoglobulina, que possui um peso molecular de cerca de 335 mil e contém cerca de 70 moléculas de tirosina. E aí, os aminoácidos de tirosina, eles são os principais substratos que se combinam com iodo para formar os hormônios tireoidianos. Então, eles são produzidos dentro das tireoglobulinas e ficam armazenados nos coloides, que estão contidos nos folículos tireoidianos. Já o iodo, que como a gente já sabe, ele também é muito importante para a formação dos hormônios tireoidianos,
ele, para formar quantidades normais de T3 e T4, é necessário em uma quantidade de 50 mg por ano, o que dá cerca de 1 mg por semana. E aí, para evitar a deficiência de iodo, o sal de cozinha ele é suplementado. Então, ao ser ingerido, cerca de 1/5 do iodeto ele vai ser absorvido para as células tireoidianas. Só que para entrar é necessário um bombeamento através de um cotransporte de iodo e sódio. Então vão entrar uma molécula de iodo e 2 moléculas de sódio. Um ponto muito importante é que essa captação do iodeto ela é influenciada por diversos fatores, e dentre eles a atuação do TSH, o hormônio tireoestimulante, o qual vai atuar estimulando a atividade da bomba de iodeto nas células foliculares da tireoide. Então, o iodeto atravessa do plasma para a célula tireoidiana através das membranas basolaterais e da célula para o folículo, através da membrana apical, ele sofre a ação da pendrina, que é uma molécula contratransportadora dos íons cloreto e iodeto, ou seja, ela absorve uma molécula de cloreto e libera uma molécula de iodeto. Outro fator muito importante é a conversão do iodeto em iodo oxidado, que ocorre através de uma peroxidase, que vai fazer com que o iodo agora se torne apto a se ligar com a tirosina. E aí, quando há um problema na conversão, através da peroxidase, a quantidade dos hormônios tireoidianos cai para zero. Pronto. Então, como já foi falado de onde vem o iodo e de onde vem a tirosina, agora a gente pode falar da iodização da tirosina, que basicamente, na imagem, é possível observar o iodeto sendo convertido em iodo oxidado através de uma peroxidase, e aí, posteriormente, ele é inserido numa molécula de tirosina, formando o MIT, que é o monoiodotirosina, ou DIT, que é quando são 2 moléculas de iodo em uma molécula de tirosina, que forma a diiodotirosina. Então, basicamente, o MIT e o DIT são as iodotironinas que eu tinha falado no início da apresentação. E aí, os hormônios tireoidianos, eles vão ser formados através da junção dessas 2 moléculas. E aí, 2 DITs vão formar a tetraiodotironina, que é o T4 ou tiroxina, e a junção de um MIT e um DIT vai formar a triiodotironina, que é o T3, a forma ativa dos hormônios tireoidianos. Por fim, após a síntese dos hormônios tireoidianos, cada molécula de tireoglobulina fica com cerca de 30 moléculas de tiroxina e algumas de triiodotironina. Elas ficam armazenadas nos folículos tireoidianos numa quantidade capaz de suprir o organismo por 2 a 3 meses. Então, quando você tem alguma deficiência que impede a produção dos hormônios tireoidianos, os efeitos fisiológicos só são sentidos meses depois. A maior parte da tireoglobulina não consegue ser liberada para a circulação. Por causa disso, é preciso clivar essa molécula em 2 outras, uma de tiroxina e uma de triiodotironina. Esse processo acontece por meio da formação de pseudópodes a partir da porção apical das células da tireoide, e esses pseudópodes eles vão envolver uma porção pequena do colóide. Quando isso acontece, são formadas vesículas pinocíticas. E aí, os lisossomos eles vão até essas vesículas e formam vesículas digestivas que envolvem pequenas partes do colóide. Essas vesículas digestivas contêm proteases, que vão começar a degradar o colóide e, consequentemente, degradar a tireoglobulina. Essa degradação vai levar à formação de triiodotironina e tiroxina. Quando essas novas moléculas passam pela superfície basolateral das células da tireoide, elas alcançam os vasos sanguíneos e entram na circulação. Outra parte da tireoglobulina que entra na célula consegue entrar por meio de endocitose e não por essas vesículas. Isso acontece depois que ela se liga à megalina, que é uma proteína que fica na membrana luminal da célula da tireoide. Aí, quando o complexo megalina-tireoglobulina consegue alcançar a face basolateral dessa célula, esse complexo entra no sangue e assim a tireoglobulina consegue também adentrar nos vasos sanguíneos, poucas partes dela, por meio desse outro processo. Além disso, é importante destacar que cerca de 75% das tirosinas iodadas da tireoglobulina não vão virar hormônios. Isso porque quando o corpo cliva a tireoglobulina em triiodotirosina e tiroxina, também são liberadas moléculas de monoiodotirosina e diiodotirosina. Só que essas 2 últimas não vão alcançar a circulação sanguínea.
elas vão sofrer a ação da enzima deiodinase e essa enzima vai permitir a reciclagem do iodo para a formação de novos hormônios tireoidianos. Assim, quando há uma deficiência dessa enzima em algum indivíduo, esse indivíduo apresenta baixa de iodo. Cerca de 93% dos hormônios secretados pela tireoide são tiroxinas e 7% são triiodotironinas. Entretanto, as tiroxinas duram menos tempo no corpo, porque elas são desiodadas mais rápido, e assim são formadas mais triiodotironinas ao longo do tempo. Assim, esse é o hormônio que é usado pelos tecidos de verdade, e ele perfaz 35 microgramas por dia no nosso corpo. A regulação da secreção dos hormônios tireoidianos acontece por meio do sistema hipófise-hipotálamo. O hipotálamo é responsável por liberar o TRH, que seria o hormônio liberador da tireotropina. Esse TRH vai seguir pelo sistema portal hipofisário-hipotalâmico e chegar até a adenohipófise, que é a região anterior da hipófise. Lá, por meio de um receptor de TRH, vai acontecer uma cascata que, segundo os mensageiros, envolvendo a fosfolipase C, íons de cálcio, o diacilglicerol, até que haja a liberação de TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ou tireotropina. Esse hormônio vai chegar até a tireoide e vai iniciar a cascata que vai liberar os hormônios tireoidianos, a triiodotironina e a tiroxina. Na tireoide, o TSH vai agir aumentando o número de células tireoidianas e também transformando as células cuboides em células colunares. Além disso, ele vai aumentar o tamanho e a funcionalidade dessas células tireoidianas, aumentando sua capacidade de secreção. Tudo isso por meio do aumento da proteólise de tireoglobulina, do aumento da captação de iodeto por essa glândula por meio da atividade das bombas de iodeto e também do aumento da iodização das tirosinas para formar os hormônios tireoidianos. Acontece então uma regulação por meio de feedback negativo. Se há muito hormônio tireoidiano, há muita atividade metabólica das células e isso acaba inibindo o eixo hipotalâmico hipofisário de secretarem o TSH, no caso da adenohipófise, por meio da secreção do TRH do hipotálamo. Então, esse feedback negativo acontece regulando toda a secreção de hormônios tireoidianos. Quando os níveis de hormônios tireoidianos estão baixos, há uma maior liberação de TRH, que vai, consequentemente, gerar uma maior liberação de TSH, que vai estimular as células da tireoide a produzirem mais hormônios. Passando para o objetivo, compreender a fisiopatologia da tireoidite de Hashimoto, é possível perceber que a tireoidite de Hashimoto é um tipo de hipotireoidismo. Os hipotireoidismos eles têm várias causas, sendo que essa desse caso é a mais comum de todas, que vai resultar de uma destruição autoimune da tireoide. É possível perceber na literatura que tanto a causa quanto o mecanismo dessa doença são um pouco desconhecidos. Nos estágios iniciais da tireoidite de Hashimoto, é possível perceber que a glândula está difusamente aumentada, mais firme, elástica e nodular, e quanto mais a doença vai progredindo, a glândula vai se tornando um pouco menor. Nos estágios mais avançados, é possível perceber que a glândula vai sofrer uma atrofia e também fibrose. Para detalhar mais a fisiopatologia dessa doença, a gente traz algumas lâminas. É possível perceber nessa primeira lâmina o intenso e o infiltrado. Também é possível perceber a reação inflamatória. Na segunda imagem, a gente consegue perceber esse infiltrado inflamatório que eu havia falado, mais aproximado, os folículos tireoidianos e também os folículos envoltos por esse infiltrado inflamatório. Na terceira imagem, é possível perceber os folículos atróficos com pouco coloide, com a infiltração, que eu já havia falado, e células mais diminuídas. É possível perceber também que nas células epiteliais foliculares sobreviventes da tireoide, elas vão apresentar uma característica de serem grandes, com o citoplasma bem abundante e com a coloração mais rosada. E como eu já havia falado, com a progressão dessa doença, acontece o aumento da fibrose. Outra coisa interessante de se destacar
é a semelhança histológica com a doença de Graves. Só que dá pra gente diferenciar, né? Porque a tireoidite de Hashimoto, ela apresenta um infiltrado mais intenso e as células foliculares, elas são bem menores. E elas não têm esse aspecto, né, que a doença de Graves teria, sugestivo de uma hiperatividade funcional. A patogênese dessa doença ela permanece ainda muito incerta, mas tem algumas coisas que a gente pode dar uma olhada, assim, e dessa parte de imuno de uma maneira muito básica, né? Porque ainda tem antes disso várias outras reações e sinalizações de pré-linfócitos, enfim. Mas essa parte é interessante a gente observar porque, por exemplo, o linfócito, ele, quando ainda está imaturo, ele chega no momento que ele precisa receber alguns receptores. E aí, o linfócito, ele consegue perceber antígenos, certo? Antígenos, geralmente, né, de fora, né, que são corpos estranhos. Então, são proteínas de vírus, proteínas de bactérias. Mas o nosso corpo, ele também tem antígenos, que são as nossas proteínas, né? As proteínas que estão ali, por exemplo, algumas estruturas da célula, na verdade, não só proteínas, que ficam, né, ao longo do nosso corpo. Então, os livros chamam de autoantígeno porque são coisas nossas. E aí, no momento que esse linfócito ele está amadurecendo, ele também ganha alguns receptores para os nossos antígenos. Só que, né, quando o nosso corpo está selecionando, vamos pensar assim, os linfócitos que vão ser selecionados ou não, que eles vão prosseguir, né, com esse momento de maturação ou não, ele percebe o seguinte: se eu tiver um reconhecimento antigênico fraco, essa seleção vai ser positiva. Por quê? Porque eu não quero que o meu linfócito ele tenha um reconhecimento antigênico forte. Porque se eu tiver esse momento de reconhecimento forte, então imagina, o receptor de um linfócito vai se ligar muito forte às nossas células, né? Aos nossos componentes celulares. Então, isso seria para o nosso corpo uma seleção negativa, porque eu não quero isso, eu não quero os meus linfócitos atacando os meus próprios componentes do meu próprio corpo. Então, eles são selecionados para sofrer apoptose. Mas, nessas doenças autoimunes, a gente perde essa autotolerância, porque o livro traz o seguinte, que o nosso corpo ele tem literalmente que tolerar os nossos antígenos, os nossos autoantígenos. Então, nesse processo, acaba perdendo essa autotolerância. Então, a gente não tolera mais esses antígenos. E no caso da tireoidite de Hashimoto, são os antígenos relacionados às células foliculares, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, nessa imagem, a gente pode observar que o livro trouxe como uma das falhas dessa autotolerância algum problema ali nos genes, por exemplo. E aí, a gente vai observar nessa imagem mais branquinha quais são um dos motivos que pode levar à lesão desses tireócitos, das células da tireoide. Então, um dos motivos pode ser uma ativação muito grande dessas células T, CD8, que vai acabar tendo uma lesão desses tireócitos. Um outro modo pode ser uma ativação excessiva das células T, CD4, que elas vão ativar muitas citocinas inflamatórias. Uma delas é o interferion gama, que é esse IFN, e elas vão chamar muitos macrófagos. E esses macrófagos, posteriormente, vão causar lesão. E tem outra sinalização que pode estar relacionada aos anticorpos, né? Então, pensando nesses autoanticorpos que vão ser formados, né? A gente tem, por exemplo, um anticorpo bloqueador do receptor do TSH. Então, pensando na via fisiológica do TSH, muito provavelmente as ações dele não vai estar acontecendo de uma maneira efetiva, porque o receptor dele vai estar bloqueado. Então, toda a parte de ativação de mais bomba sódio e potássio para ajudar com a bomba NIS, que é a bomba de sódio e iodeto, para mandar iodeto para dentro, para poder ter a formação desses hormônios T3 e T4, vão estar sendo prejudicadas. Também tem, e todas as outras funções do TSH. Também tem o anticorpo anti-TPO,
que é a antitireoperoxidase, que é uma enzima extremamente importante, que ela vai ajudar ali na oxidação do iodeto, vai ajudar também na conjugação para a formação desses hormônios T3 e T4. E ainda tem o anticorpo antitireoglobulina, que a tireoglobulina é uma proteína muito importante também para a formação de T3 e T4. Então, perceba que toda essa cascata de reação, de sinalização, ela vai estar sendo prejudicada por causa desses anticorpos que vão estar sendo formados, que vão estar destruindo esses elementos muito importantes para a formação dos hormônios. Sobre as manifestações clínicas, a gente consegue perceber que são manifestações diversas no hipotireoidismo. A hipotermia é uma delas. Esses pacientes, eles geralmente têm uma baixa tolerância ao frio e também pode ocorrer a diminuição da taxa metabólica, que leva ao ganho de peso. Inclusive, nesse caso que a gente trouxe, a paciente ela tem um ganho de peso também. Os hormônios tireoidianos também, eles são muito importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, os pacientes com essa doença, eles podem apresentar um estado mental lento, esquecimento, diminuição da audição, pode ocorrer também estados de demência, psicose. É possível também perceber mudanças musculares. Por exemplo, esses pacientes, eles podem ter paresias, fraquezas, câimbras, rigidez muscular, podem apresentar os reflexos tendíneos mais lentos. Inclusive, no caso, a paciente ela apresenta mialgias também. Outra questão que eu acho importante trazer é que essa miopatia ela pode acontecer também nos músculos respiratórios, inclusive no diafragma, que pode também gerar uma dispneia. Só que isso acontece geralmente em casos da doença que estão mais avançados. Existem também algumas manifestações clínicas que se relacionam ao sistema cardiovascular. Por exemplo, a diminuição do débito cardíaco, do volume sistólico, volume diastólico e também o aumento da resistência periférica. Também existem manifestações clínicas que estão relacionadas ao aumento nos níveis plasmáticos, tanto de colesterol como de triglicerídeos, que vão estar muito relacionados à diminuição da ação da lipase e vão formar receptores hepáticos de LDL. Em relação a outras manifestações clínicas que a gente pode ter, pode pensar, por exemplo, se esse paciente desenvolver essa doença ainda na infância, como os hormônios tireoidianos, eles atuam no fechamento da linha epifisária, essas pessoas podem ter, inclusive, muita dor, inflamação nesses locais e vai dificultar o crescimento dessas crianças. Pensando agora no trato gastrointestinal, os hormônios tireoidianos, eles ajudam na motilidade, desse sistema. Então, as pessoas com a baixa desses hormônios podem ter, inclusive, constipação. Não só isso, mas a absorção de nutrientes muito importantes, porque os hormônios tireoidianos, eles também auxiliam nisso. Então, a gente pode pensar numa deficiência da absorção de vitamina B12, de cianocobalamina. Então, isso pode ocasionar uma anemia macrocítica, inclusive. Não só relacionado a essa má absorção, mas também porque os hormônios tireoidianos, eles ajudam na eritropoiese. Outra manifestação que a gente pode ver também é a pele seca, fria, a queda de cabelo, esses cabelos ficam bem mais finos e quebradiços, a perda de cabelos aqui também nessa região da sobrancelha lateral. Outra manifestação pode ser também relacionado ao mixedema, que é o acúmulo de mucopolissacarídeos, que é o ácido hialurônico e o sulfato de condroitina, tanto nessa região da face quanto na região da periferia, de membros inferiores principalmente. Isso porque os hormônios tireoidianos, eles atuam na enzima, estimulando essa enzima hialuronidase. Então, na falta dela, a gente tem um acúmulo desses mucopolissacarídeos. Os hormônios tireoidianos, eles auxiliam a conversão de caroteno e vitamina A no fígado. Então, na baixa desses hormônios, o que acontece é que esse caroteno acaba se acumulando na corrente sanguínea e na pele, e essas pessoas ficam com essa cor amarelo alaranjada na pele. E aí, no caso dos ciclos menstruais da mulher, acaba acontecendo menorragia por causa desses ciclos anovulatórios, e em relação à prolactina, o que acontece? Geralmente, os hormônios tireoidianos, eles ajudam inibindo a secreção de prolactina, porque eles atuam no feedback negativo sobre o TRH, que é um hormônio produzido no hipotálamo. Só que como esses hormônios estão em baixa, o TRH ele acaba aumentando
E o TRH acaba estimulando a secreção de prolactina. E aí nas mulheres pode acontecer uma galactorreia, que é uma produção de leite fora do período de lactação, e nos homens pode acontecer tanto infertilidade quanto ginecomastia, que é o aumento das mamas. E o nosso quarto e último objetivo é compreender o diagnóstico e o tratamento da tireoidite de Hashimoto. O diagnóstico da tireoidite de Hashimoto é baseado em uma combinação entre avaliação clínica, exames laboratoriais e exames de imagem. Inicialmente é realizada a anamnese, o exame físico, onde é feita a palpação da glândula tireoide para identificar possíveis alterações, e também a avaliação dos sintomas do hipotireoidismo, que podem incluir ganho de peso, fadiga, letargia, intolerância ao frio, entre outros. Porém, esses sintomas eles são inespecíficos e podem variar de pessoa para pessoa, de acordo com a idade, sexo ou a gravidade da doença. Para a confirmação diagnóstica, os exames laboratoriais são fundamentais e as dosagens de TSH e T4 são os principais indicadores. No caso do hipotireoidismo causado pela tireoidite de Hashimoto, os níveis de TSH tendem a estar elevados e os de T4 muito baixos, o que indica uma falência da glândula tireoide em contraste com disfunções centrais. Os autoanticorpos também são testados, especialmente o anti-tireoperoxidase, ou anti-TPO, que é o principal marcador sorológico e está presente em cerca de 95% dos casos. Anticorpos contra a tireoglobulina, ou os anti-TGs, também podem ser detectados, mas eles são menos sensíveis e específicos, sendo positivos em cerca de 60 a 80% dos casos. A ultrassonografia é o exame de imagem mais utilizado para o apoio diagnóstico, pois ela permite distinguir a tireoidite de Hashimoto de outras possíveis patologias da tireoide. Na ultrassonografia, a gente pode encontrar a hipoecogenicidade. Quando a gente fala de ecogenicidade, é a capacidade do tecido de emitir as ondas de ultrassom. Porém, se essa característica está diminuída, significa que o tecido está emitindo menos ondas e, portanto, aparece mais escuro, como a gente pode observar na imagem. Isso ocorre devido ao aumento das células inflamatórias e também por mudanças estruturais na glândula. Outro achado na ultrassonografia da tireoide é a heterogeneidade do tecido. Isso significa que o tecido da tireoide vai apresentar uma aparência irregular, com áreas de diferentes texturas e ecogenicidades, ao invés de uma imagem uniforme. Isso ocorre também pela inflamação e destruição das células da glândula. Quando essa ultrassonografia é realizada com Doppler, outro achado também é a hipervascularidade. Esse termo se refere a um aumento do fluxo sanguíneo no tecido tireoidiano, que se dá devido à inflamação e reflete também a atividade autoimune que está acontecendo nesse órgão. E por fim, também podem ser encontrados pequenos cistos se formando na glândula tireoide, como resultado da destruição de células foliculares e também de mudanças estruturais causadas por essa inflamação crônica. Em alguns casos, também pode ser realizada uma análise histopatológica por meio de uma punção aspirativa por agulha fina, também conhecida como PAAF. No caso da tireoidite de Hashimoto, existem alguns achados nessa análise que são característicos da doença, como, por exemplo, a infiltração linfocitária. Essa infiltração significa um acúmulo de linfócitos devido a uma resposta imunológica, seja uma infecção, uma inflamação crônica ou uma doença autoimune. Também pode ocorrer uma metaplasia das células de Hurdle. Uma metaplasia é quando um tipo celular se transforma em outro que não deveria ser encontrado naquele local. No caso das células de Hurdle, elas são sim específicas da glândula tireoide, porém elas acabam aumentando de tamanho e adquirindo um citoplasma granular e corado, o que é fácil de se observar na análise histológica porque é resultado de uma inflamação crônica. A gente também vai encontrar a presença de células linfóides polimórficas, ou seja, células linfóides que variam em forma e tamanho, o que representa uma resposta imunológica diversificada contra essa condição autoimune. No caso de doenças autoimunes da tireoide, também pode ocorrer o surgimento de centros germinativos na glândula, que são áreas onde vai ocorrer uma proliferação e amadurecimento de linfócitos B em resposta a antígenos, o que significa que está tendo uma resposta imune ativa naquele local específico. Outra coisa que pode ocorrer também é a atrofia parenquimatosa, ou seja, uma diminuição das células do parênquima, que é o tecido funcional do órgão. E isso ocorre junto com a diminuição da produção do coloide, que é a substância que vai conter os hormônios tireoidianos dessa glândula. Então, como consequência, a gente também vai ter uma diminuição desses hormônios. E aí a gente lembra que esses coloides são encontrados dentro dos folículos tireoidianos. E outro achado na análise histopatológica são lesões na membrana basal desses folículos, indicando danos estruturais a essas células. O mais importante é a gente lembrar que todo esse conjunto de avaliações permite não só a gente realizar um diagnóstico diferencial da tireoidite de Hashimoto, mas descartar outras patologias que podem se apresentar de forma semelhante e garantir também um tratamento adequado para esse paciente.
E aí esse tratamento vai apresentar um foco no controle do hipotireoidismo e na melhora da qualidade de vida desse paciente, já que a tireoidite de Hashimoto é uma condição que não tem cura. A terapia principal é a reposição hormonal com a levotiroxina, que substitui o hormônio T4, sendo administrada em doses de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo por dia, de forma contínua. No caso do hipotireoidismo subclínico, esse tratamento também é indicado por conseguir reduzir tanto os riscos cardiovasculares quanto evitar uma progressão para o hipotireoidismo clínico. Em situações mais raras, caso ocorra uma compressão local grave, a presença de nódulos com suspeita de malignidade ou às vezes por razões estéticas, caso esse paciente sofra com bócio, também pode ser considerada a tireoidectomia. Além disso, algumas pesquisas têm investigado a administração de medicamentos anti-inflamatórios, como os inibidores de citocinas, que podem reduzir o ataque imune à glândula tireoide e também diminuir a gravidade da doença em alguns casos. A nutrição, ela tem um papel de suporte no tratamento da tireoidite de Hashimoto. Os pacientes eles devem monitorar a ingestão de iodo sempre em doses moderadas, principalmente nos casos de gestação, onde a dose recomendada é de no máximo 250 microgramas por dia. As suplementações de selênio, ferro, vitamina D e vitamina B12 também têm sido estudadas como possíveis auxiliares nesse tratamento, pois o selênio, por exemplo, ajuda a reduzir os níveis dos anticorpos anti-TPO e anti-TG, além de reduzir o estresse oxidativo. Porém, ainda são necessárias mais pesquisas para validar a suplementação de vitaminas e minerais para esses pacientes. A exclusão do glúten também tem sido investigada, particularmente em pacientes com a doença celíaca, pois esses apresentam uma prevalência aumentada na tireoidite de Hashimoto. E com essa exclusão de glúten, tem visto uma melhora na absorção da levotiroxina pelo tratamento. Além disso, uma alimentação saudável e anti-inflamatória, ou seja, com uma maior atenção à microbiota intestinal, também pode complementar o tratamento. Porém, não existe uma dieta específica que é recomendada para esses pacientes. Em resumo, o tratamento da tireoidite de Hashimoto vai ser multidisciplinar, envolvendo reposição hormonal, mudanças na dieta e, em alguns casos, a suplementação ou ajustes alimentares para dar um maior suporte a essa função tireoidiana.